e senhores, pedimos para que retomem os seus lugares para que a gente possa dar andamento à nossa programação. Começando agora o nosso último painel desta tarde. Vamos falar sobre segurança jurídica e o controle de constitucionalidade. Para moderar este painel, eu convido ao palco o professor Marcelo Doval Mendes, doutor em Direito do Estado pela USP. E para compor a nossa mesa, eu convido o deputado federal da República Federativa do Brasil, Alex Manente. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e coordenador da FGV Justiça, Luiz Felipe Salomão. A advogada Fernanda Burle. O advogado e professor adjunto de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Flávio Pansieri. E o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Roger Leal. Eu passo a palavra para o moderador, o professor Marcelo Doval, e desejo a todos um excelente painel. Boa tarde a todos. É uma honra e uma satisfação enorme para mim poder participar mais uma vez do 13º Fórum de Lisboa, na verdade pela primeira vez do 13º, mas mais uma vez do Fórum de Lisboa, um evento de profunda relevância para o debate político e para o debate jurídico do nosso país. Gostaria inicialmente de parabenizar os organizadores do evento pelo evento de excelência que vem sendo promovido e pelo cuidado na organização. Estendendo aqui esses parabéns para o Dr. Tiago Caldeira, que tem sido um árduo organizador desse evento. Gostaria também de, desde já, agradecer imensamente a gentileza do convite do IDP, da FGV e da Universidade de Lisboa. Me deixa muito honrado. Gostaria de cumprimentar os colegas de painel, ministro e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, deputado federal Alex Manente, professor Roger Leal, o professor Flávio Pansieri e a doutora Fernanda Burle. O tema que nos coube nesse painel de encerramento dos trabalhos do dia de hoje é um tema árduo, mas pulsante: segurança jurídica e controle de constitucionalidade. E com um mote específico, não é qualquer debate que a gente quer fazer aqui sobre esses dois temas fundamentais e estruturantes do ordenamento jurídico, não só brasileiro, mas certamente do Estado de Direito como um todo. Mas eles estão, a chave de interpretação aqui desse nossa tarde de debate diz respeito às garantias que a gente tem que buscar promover, que os juristas, os operadores do direito têm que pensar em promover em momentos de transformação. Então, são em momentos específicos de crise, em momentos específicos de terremotos institucionais, ou às vezes pequenos tremores que causam grandes rachaduras, e como a gente consegue trabalhar com esses dois temas estruturantes para promover, ao fim do dia, o sucesso que a gente precisa como país, como nação. Não tem como falar de controle de constitucionalidade, de segurança jurídica, sem pensar no poder de julgar. E o poder de julgar eu vejo como um daqueles mais difíceis, deputado, porque o poder de julgar traz embutido em si a ideia de que aquele que julga tem a capacidade de entregar justiça. E aquele que é julgado, muitas das vezes, se não a maioria delas,
talvez não concorde com aquele ideal de justiça. E quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente vai além. A gente vai para o poder de julgar atos normativos de outros poderes. O poder de julgar se uma lei, se algum ato, uma lei do Legislativo, enfim, algum ato normativo do Poder Executivo é ou não conforme à Constituição. E isso não vem sem dores, isso não vem sem problemas. Ao mesmo tempo em que o controle de constitucionalidade talvez seja um dos principais instrumentos de garantia de segurança jurídica, ele é um dos seus principais detratores na medida em que vai causar ruídos institucionais. Mas o objetivo agora é ouvir os nossos painelistas que vão trazer abordagens distintas. A gente vai ter abordagens do ponto de vista do judiciário, do ponto de vista da academia, do ponto de vista da advocacia, do ponto de vista do poder legislativo. Então eu estou certo que será um debate rico de encerramento. Agradeço a todos os palestrantes aqui presentes e a todos os participantes desse evento. E sem mais delongas, gostaria de convidar para iniciar os trabalhos o professor Flávio Pansieri, presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, professor do mestrado e do doutorado da PUC do Paraná e presidente da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Professor Flávio, a palavra é sua. Senhoras e senhores, tenham todos uma boa tarde. Inicio cumprimentando os componentes da mesa, na pessoa do excelentíssimo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, do deputado federal Alex Mamente, do nosso caríssimo professor Roger Leal, da nossa professora Fernanda Burli e do nosso caríssimo moderador, que por sua vez faz as honras desta casa, doutor Mendes também. Essa minha mensagem de hoje, discutindo a segurança jurídica, posta, quiçá, por honra dos demais expositores, por primeiro, talvez tenha um pouco correlação com uma abordagem mais teórica que apresentarei inicialmente do tema. Mas não posso deixar de cumprimentar aqui os presentes, ministro Humberto Martins, presente, ministro de sempre, Ronaldo Fonseca, ministro Levi do Amaral, o nosso sempre professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Os demais amigos presentes, queria dizer aos senhores que tratar do tema segurança jurídica nos lembra 5 elementos essenciais: a previsibilidade, a estabilidade, a confiança, a coerência e a justiça. Quero eu aqui fazer um destaque na ideia da confiança, que é um elemento essencial da segurança jurídica. E a partir desta lógica da confiança, trabalhar com os senhores 3 elementos que me parecem postos no ordenamento jurídico brasileiro, já afirmados em algumas decisões, mas que às vezes, quiçá, nos falta uma reflexão um tanto quanto mais apurada ou mais incisiva nessa temática. Queria iniciar com os senhores com um primeiro objeto de análise, a partir da ideia da confiança, que trata das posições jurídicas daqueles que, por sua vez, têm conformado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de decisão de controle concentrado de constitucionalidade, a modulação dos efeitos em matéria tributária. Em especial, quando o Supremo utiliza como critério para a declaração de inconstitucionalidade a ideia do relevante interesse social. Já há quase 20 anos, defendo a tese de que, nestes casos, é necessário que na aplicação, no caso concreto, em primeira instância, ou depois nos tribunais, sejam aqueles feitos que ainda pendiam de julgamento, que seja feito um critério de distinguish.
E esse distingue-se, me parece, que está relacionado à ideia de confiança, à ideia de buscar ao judiciário numa perspectiva de plausibilidade do direito. À medida em que não se aplicarão os precedentes desta matéria do Supremo Tribunal Federal quando a posição jurídica não se adequar ao fundamento que levou à decisão da Suprema Corte Brasileira. E aqui quero elencar aos senhores, em matéria tributária, 3 posições jurídicas que me parecem relevantes. A primeira, quando o contribuinte não buscou o Poder Judiciário. E, obviamente, este, não há o que se falar, se aplica a decisão. Ou então, quiçá, quando o contribuinte buscou o Poder Judiciário, mas não teve, ou não pediu, ou não teve medida cautelar para depósito do juízo ou para não recolhimento do tributo. Nessas 2 hipóteses, me parece que é pacífico hoje a ideia de que a modulação dos efeitos se aplica a este, inclusive, porque seria o despender dos cofres públicos para garantir aquela decisão que, a contrário senso do que o Supremo determinou, para a garantia do erário público pelo relevante interesse social, não deveria ser devolvido. Mas existem outras 2 posições. E quero dizer aos senhores que esse debate já paira por inúmeros tribunais. Eu tive a honra de ser chamado para fazer 2 pareceres sobre esses que foram exitosos já em tribunais locais, onde o contribuinte havia proposto a medida, conseguido a medida cautelar para não recolhimento e, ato posterior, o tribunal, em primeira decisão, disse não, se aplica a decisão do Supremo Tribunal Federal e, portanto, está modulado os efeitos, você precisa recolher o tributo. Em sede de embargo de declaração, após um longo trabalho dos advogados que lá fizeram, com o nosso parecer, conseguiram reverter a ideia, criando um critério de distinguish para o caso concreto. Porque se o fundamento da decisão era a proteção do erário público, me parece que, neste caso, quando não houve recolhimento ao erário público, não se caracteriza aquela hipótese de modulação. Quero, no segundo momento, senhores, trazer aos senhores o segundo caso, que me parece muito relevante, que é a hipótese da superação prospectiva de jurisprudência, que está diretamente relacionada, ministro Salomão, à atuação do STJ em muitos casos, em especial diz expressamente o artigo 297, parágrafo 3º do CPC, que permitindo aos tribunais que, ao reformularem jurisprudência, definam que os efeitos da nova orientação não retroajam, produzindo efeitos exclusivamente prospectivos. Aqui, me parece que nós estamos em meio aqui a um debate muito importante da segurança jurídica. Trata-se de um mecanismo excepcional, de uma autorização expressa do legislador visando proteger também situações ou posições jurídicas, e aqui é importante se frisar, consolidadas sobre a égide do entendimento anterior, em respeito à confiança e à segurança jurídica, valores estruturantes do Estado Democrático de Direito e expressões normativas da ideia da boa-fé objetiva no plano institucional. A modulação atua como um freio neste caso, impedindo essa retroatividade automática nas mudanças interpretativas, legitimando a distinção entre fatos do novo precedente e as situações anteriores regidas por orientação diversa. Assim, ainda que a nova tese, como diretrizes para casos futuros, admita a sua aplicação, é necessário, sim, se fazer a contenção, em especial, quando essa retroatividade tiver como finalidade atingir expectativas legítimas formadas em um cenário de estabilidade institucional, em consonância com o princípio da proteção da confiança e da função integradora dos sistemas de precedentes. Me parece que este é um ponto muito importante. Há inúmeros desafios hoje já postos no nosso Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema, e eu queria trazer uma reflexão num plano hipotético, em especial porque muitos casos pairam lá hoje, em diversas áreas, onde jurisprudência consolidada por parte do Superior Tribunal de Justiça tem, com dezenas, centenas, até milhares de feitos em andamento com decisões em primeira instância e em segunda instância, que por sua vez são afetados por decisões do STJ, e que o STJ, em sua nova conformação da jurisprudência, em alguns casos, tem determinado a aplicação da nova jurisprudência para casos de medidas propostas
anteriormente à própria afetação. E aqui me parece que nós precisamos, a partir da ideia do princípio da confiança, estabelecermos quando será esse recorte. Me parece que a afetação seria um limite adequado. Aquelas medidas propostas até a afetação estarão sujeitas à nova jurisprudência. Porque, caso contrário, estaríamos aqui, para além dos efeitos determinantes que poderiam subsistir sobre os casos em si, nós temos mais um problema, são todos os reflexos, os honorários sucumbenciais e todos os demais reflexos em razão da confiança do indivíduo que foi ao superior, que foi ao Poder Judiciário, confiando na jurisprudência consolidada do tribunal e que, logo em seguida, tivemos uma alteração. Eu, como último elemento de análise, cumprirei aqui o meu tempo na forma do decreto e do regulamento, senhor presidente. Como último elemento de análise, quero partir, então, para uma reflexão proposta já pelo Supremo Tribunal Federal, uma série de decisões, e perceba aqui que eu fiz já uma análise a partir do poder do Estado, na ideia da capacidade de tributar e impor regras para que envolva a atividade econômica. Tratei num segundo tema da ideia da confiança quando essas relações afetam indivíduos particulares e quero tratar agora, por fim, de forma muito objetiva, das hipóteses em que a interpretação constitucional, a partir do disposto em lei, estabelece uma nova leitura que pode incorrer em uma nova hipótese de restrição a direito fundamental. O Supremo Tribunal Federal já há algum tempo tem consolidado a temática e temos um precedente importante de 2018 que afirma isso, que a alteração da legislação eleitoral, inclusive quando trouxer novas hipóteses de restrição a direitos ou intensifique a intensidade de um determinado processo sancionatório, deverá sempre ocorrer numa lógica prospectiva. Esta lógica de um sistema de garantias a partir do princípio da confiança é, sim, estrutura da segurança jurídica. Queria dizer, senhores, que nesta hipótese, então, queria que saíssemos daqui hoje com 3 reflexões importantes. A primeira delas é esta hipótese de criarmos critérios de distinguish quando da aplicação das decisões de série de controle de constitucionalidade a partir das posições jurídicas. A segunda delas, nós temos que rediscutir ou discutir de outra forma as hipóteses de garantia da segurança jurídica para aquelas posições jurídicas consolidadas em razão de jurisprudência dominante que, por sua vez, em outro momento, são afetadas pela nossa Corte de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, me parece relevante, nós sim enfrentarmos quando a interpretação ou barra jurisprudência e põe novas hipóteses de restrições ou sanções estatais aos indivíduos. Me parece que essas 3 hipóteses são temas importantes do princípio da segurança jurídica e ainda restam a serem resolvidos de forma derradeira. E eu termino lembrando aos senhores, eu gosto muito de mitologia e não podia deixar de tratar uma passagem no livro 3 de Oresteia, que narra a conversão da vingança sangrenta das Iríneas, as deusas da vingança, que queriam sempre a morte do acusado, em um procedimento, que a partir de então passa a valer para todos os crimes de sangue dali por seguinte. A narrativa deixa claro que a institucionalidade não depende de humores divinos, pois, na verdade, se ancora dali em diante em regras públicas, no contraditório e na decisão, como elemento central. O nascimento do tribunal dramatiza com vigor a passagem do arbítrio para a normatividade, um momento mítico em que a segurança jurídica e a pacificação social tornam-se faces da mesma moeda. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Flávio. Sabíamos todos que seria um prazer ouvi-lo, mas é bom confirmar sempre na prática e, inclusive, com proteção da confiança do tempo, garantindo esse direito fundamental dos participantes. Queria só fazer um comentário aqui, professor, bem breve, que, enquanto o senhor falava na sua palestra, sempre me vinha à mente o dever de motivação das decisões judiciais, é uma garantia constitucional, que em alguns momentos parece ser tratada como quase que uma formalidade, né?
porque o que nos importa efetivamente, para a gente promover um distinguish adequado, é que essa motivação seja encarada de maneira substancial e que, de fato, exista a preocupação, o dever de cumprir um ônus argumentativo. As decisões judiciais têm que ter esse cuidado de realmente ultrapassar esse ônus argumentativo para que estejam todos os seus elementos ali bem considerados e que a gente consiga trazer confiança para as decisões. Muitas vezes, nessa preocupação de discutir segurança jurídica, controle de constitucionalidade, a gente pensa na legislação e não pensamos que as decisões também são promotoras de insegurança. Então, parabéns, muitíssimo obrigado. Dando sequência, gostaria de convidar o nosso ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e coordenador da FGV Justiça, para sua palestra. Boa tarde, já quase boa noite. Pansieri falou de mitologia e eu me lembrei de um filme que não tem nada a ver com a mitologia, mas que reflete um pouco, já no final do dia, todos cansados, Os Últimos dos Moicanos, né? São os que resistiram até agora, depois de um dia pesado, mas muito produtivo. Quero cumprimentar o Sidney, o Francisco, debates de muita qualidade, todos puderam acompanhar. Realmente, cada ano se supera, de modo, então, que nós estamos aqui nesse último painel do dia, mas não menos importante, porque temos expositores de muita qualidade e também o tema é desafiador. Eu quero, em primeiro lugar, me permitam cumprimentar a todos do painel, o deputado Alex, a doutora Fernanda, Flávio Pansieri, doutor Roger e nosso moderador, doutor professor Marcelo, pela condução serena e tranquila do nosso painel. Quero também, me permitam cumprimentar a todos que nos acompanham aqui, nas pessoas dos meus queridos colegas, todos os magistrados se sintam saudados na pessoa do meu querido amigo e ministro Humberto Martins, do presidente e da diretora da AJUF, presidente Caio, doutora Analia, e também peço que todos se sintam cumprimentados pela pessoa do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, um exemplo para todos nós. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso fórum. Eu vou falar brevemente sobre a questão do controle de constitucionalidade no nosso sistema, quanto isso impacta a geração de precedentes, essa mudança que nós estamos tendo e a forma como estamos lidando com isso. Mas quero começar, dentro desse sistema de controle de constitucionalidade, lembrando uma fábula. Schopenhauer cita com muita frequência essa fábula para tratar do relacionamento humano, mas eu vou invocá-la aqui para nós abordarmos essa ideia de um sistema de controle de constitucionalidade onde as peças têm que se encaixar para poder funcionar adequadamente. E essa fábula, que é a fábula do porco-espinho, muitos já conhecem, que ficou imortalizada em alguns livros, né? Ela trata, muito brevemente, de uma situação em que os porcos-espinhos eles se juntam para poder fugir do frio, para poder ficar mais quentes na temporada de frio. Mas, como porcos-espinhos, quando eles se juntam, eles se machucam também, eles se protegem do frio, mas eles se machucam. Então, Schopenhauer trata disso do ponto de vista da filosofia, para dizer que as pessoas têm que se conviver socialmente, mas têm que respeitar a individualidade e cada uma com a sua forma
de ver o mundo e de se desenvolver, de modo a uma não machucar a outra. E nesse sistema de controle de constitucionalidade, as instituições também têm que se respeitar, cada uma dentro da sua concepção. O nosso sistema de controle de constitucionalidade, ele é único no mundo, ele é diferente de todos os demais, eu vou abordar rapidamente isso. E se houver essa delimitação de atividades, de campo de atuação, certamente nós não teríamos tantos atritos como presenciamos hoje em dia. Pois bem, a segurança jurídica, que eu vou começar com ela tem um duplo viés. Você pode examinar a segurança jurídica como um direito fundamental previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36º, naquela fórmula que já é tradicional no direito brasileiro: a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada, se bem que muito recentemente o Supremo tratou até da questão da coisa julgada, mas esse é outro ponto. O fato é que a segurança jurídica é um direito fundamental e pode ser vista por esse ângulo. Pelo outro ângulo, pelo segundo viés, segurança jurídica é o próprio direito positivo federal, principalmente o direito positivo federal, que seria um truísmo dizer que a Constituição, o guardião da Constituição é o Supremo e que, portanto, ele quem guarnece segurança jurídica. Não é bem assim, é uma solução simplista. O fato é que segurança jurídica, basicamente, é o conjunto de leis que rege a vida em sociedade e, no nosso caso, pela uma peculiaridade brasileira, basicamente a estrutura da federação é baseada na legislação federal, o que talvez gera uma consequência também ruim, porque são 18 mil juízes interpretando uma única legislação e é por isso que há, às vezes, dispersão da jurisprudência e é aí que entra o Superior Tribunal de Justiça para unificar a interpretação dessa mesma lei federal. Então, é um duplo viés: direito fundamental ou direito ao próprio segurança jurídica como uma vertente do direito positivo. Aí entra essa questão na sequência, no desenvolvimento lógico do que eu pretendo apreciar aqui rapidamente, entra a ideia de que os juízes, interpretando essa legislação, devem seguir a jurisprudência para evitar conflitos de decisões, já que cada um interpreta uma mesma lei federal. A ideia é que existam precedentes que devem ser cumpridos para fornecer segurança jurídica, previsibilidade. Mas não é bem assim. Nós realizamos uma pesquisa há cerca de 3 anos atrás. Eu gosto muito de referir essa pesquisa porque é um processo de convencimento, né, que nós temos que desenvolver. Pesquisa feita pelo professor Werneck Viana, falecido recentemente. Ele pesquisou o judiciário brasileiro como poucos. Fez, há 20 anos atrás, uma radiografia do Poder Judiciário e há 2 anos, 3 anos, ele fez uma segunda pesquisa para comparar os dados e ver qual é a evolução que nós tivemos institucionalmente nesse período de 20 anos, pesquisando com o mesmo grupo a base de dados que é a magistratura. E nessa pesquisa se perguntou ao juiz de primeiro grau: você cumpre os precedentes? Você se pauta pela jurisprudência para decidir? 60% disse que não, porque a jurisprudência amarra a atuação do juiz, segundo essa visão e segundo essa pesquisa. Mas olha o paradoxo:
Na mesma pesquisa, na sequência, se pergunta ao juiz se, mesmo ele não se pautando pela jurisprudência, ele acredita que a jurisprudência confira velocidade e segurança ao processo, se seguiu o precedente. 90% respondeu que sim. Então, é realmente um paradoxo. Ele quer o livre convencimento, mas acredita que aquele precedente possa ser um farol que vai conferir celeridade e segurança jurídica. Precisamos, e essa é uma primeira conclusão, fazer com que os juízes compreendam que é importante o precedente, que ele é orientativo e, mais do que isso, vinculativo para conferir segurança jurídica. Nós estamos fazendo uma pesquisa agora, vou abrir um parênteses, muito rapidamente, nós estamos fazendo uma pesquisa na FGV sobre essa questão do constitucionalismo moderno e como é o sistema de controle de constitucionalidade. Nós estamos pesquisando, o grupo de pesquisadores independentes da Fundação Getúlio Vargas está pesquisando constitucionalismo global num contexto Brasil-Portugal. Essa pesquisa vai analisar todas as decisões, num passado recente, dos dois tribunais constitucionais, comparar com outros tribunais constitucionais no mundo inteiro, para avaliar como é que está evoluindo a jurisprudência constitucional. Voltando para o tema que nós queremos aqui trazer ao debate, à reflexão de todos que nos acompanham, é a comparação agora entre os dois sistemas de civil law e common law, né? Nós seguimos, como se sabe, o sistema da civil law, onde a característica principal é a existência de um direito codificado, um direito já pré-determinado. Enquanto que nos países de common law, o direito é consuetudinário. No caso nosso, nós temos juízes profissionais, nós temos uma carreira da magistratura. Já nos países que adotam a common law, a ênfase é para os julgamentos dos júris, né? Nós temos um processo escritural, enquanto que, no caso do sistema de common law, prevalece a oralidade. Nós temos multiplicação de atos processuais e recursos a cada passo que o processo anda, enquanto que nos sistemas de common law há uma concentração dos atos processuais com pouquíssimos recursos possíveis. No nosso sistema, a prova é voltada para o juiz. No caso da common law, a prova é produzida pelas partes para o convencimento do júri. São situações completamente diferentes, onde nós pegamos um pouco desse conteúdo de common law e estamos introduzindo no nosso sistema com a criação do direito dos precedentes. Mas, olha, repara bem, a nossa Constituição, principalmente depois que nós redemocratizamos o país, ela ainda trouxe um pequeno defeito da nossa criação, né? do país como federação, da independência do país, que foi uma independência a partir de Portugal, onde, para manter o território, Portugal manteve uma extensão territorial grande e o Brasil, então, se tornou independente a partir dessa unidade territorial e a partir da união para a criação dos estados. Já um sistema típico de common law, como é o caso do sistema americano, para ficar nele, são os estados fortes que se reuniram, primeiro lá na Filadélfia, para criar uma federação. A convocação era para uma federação, tamanha a rejeição que existia
à União, e só depois lá, pela articulação do Washington, Madison e todos os outros que trabalharam naquela monumental e histórica passagem do direito americano, é que se criou a federação a partir da união dos estados. Então, notem que são forças distintas. Uma é dos estados para o centro, a outra é do centro para os estados. É isso que explica a criação de um direito quase que federal na sua integralidade, pouca margem para os estados, pouquíssima margem para os municípios, não é? E foi essa a ideia que inspirou a criação, primeiro, do nosso sistema de controle de constitucionalidade. Nós temos uma formação de civil law e Rui Barbosa, lá atrás, teve a inspiração do direito americano para criar a Corte Suprema. Então já vê aí que há uma diferença de concepção e um encaixe que precisou se fazer. Essa situação piora ainda mais dentro do sistema, como eu disse no início. O sistema precisa rodar, não é um controle simples de constitucionalidade feito pelo Supremo e, a partir dali, a segurança jurídica brota. Se não houver um sistema que funciona adequadamente, vai haver dispersão e divergência nessa segurança jurídica. Por isso que, às vezes, se diz, olha, a insegurança no sistema brasileiro é muito grande. É fruto um pouco desse movimento, dessa criação das instituições. E, se eu estiver passando aqui, me avisa, por favor, hein, presidente. Então, o nosso sistema pega lá o modelo dos Estados Unidos, num sistema de civil law, e implanta uma corte constitucional com diferenças, claro, porque uma coisa é completamente diferente da outra. E vem a criação das cortes constitucionais europeias, a partir da Segunda Guerra, principalmente, ali década de 50, começam a se criar as cortes. Chega no Brasil a discussão quanto à crise do Supremo Tribunal Federal ou a crise do recurso extraordinário. Se batia, naquela época, o número de 3.000 recursos por ano para o Supremo. Mesmo o recurso extraordinário tratando do controle de constitucionalidade e da lei infraconstitucional. Hoje, 3.000 recursos talvez por minuto, né? Querendo exagerar aqui. Mas, quando se chegou a esse número, lá na década de 60, principalmente, o Supremo começou a pensar em outras fórmulas. Só na Constituição de 88 é que se cria o STJ dentro desse modelo. Então, vejam, sistema de civil law, modelo inspiração americana, na Constituição de 88 se introduz aqui um STJ cuja inspiração é do modelo europeu, né? A partir de Kelsen, ali, com as cortes constitucionais europeias. Fomos criando um sistema único, diferente dos demais, que foi o início dessa nossa troca de ideias, completamente diferente dos demais. Funciona? Eu acho que vai caber a nós, e esse é um período ainda relativamente pequeno, 30, 40 anos para o funcionamento de instituições. A gente vai precisar, e ainda mais com a introdução agora de novas ferramentas, de novos mecanismos, vai se precisar criar ferramentas para que funcione adequadamente esse sistema. Concluindo, e é a última parte do que eu queria tratar com todos vocês, é o papel do STJ dentro dessa estrutura de controle de constitucionalidade. Nós passamos a existir, a nossa certidão de nascimento do STJ, ela se confunde com a Constituição de 88, porque foi a partir dali, com essa nova concepção, para resolver o problema da crise do Supremo, da crise do recurso extraordinário, dentro desse modelo das novas cortes constitucionais, que surge a ideia do STJ como guardião do direito federal, como último intérprete do direito federal. E, dentro dessa ideia,
e depois na emenda 45 se tentou introduzir a súmula vinculante também para o STJ, mas dentro dessa ideia, lá na emenda 45 ainda se cria o CNJ e se cria a Infam, que é a Escola de Formação dos Juízes, e entrega a Infam para o STJ. Cria também a ENAMAT para a Justiça do Trabalho. Pois bem, quais são os novos desafios desse tribunal criado a partir da Constituição Cidadã, e é por isso, e é daí que vem o nome Tribunal da Cidadania? Quais são esses desafios que permearam desde o começo, desde o princípio, a criação do tribunal, que foi o grande intérprete dos diplomas da redemocratização do país? Interpretou o Código Civil, interpretou o direito do consumidor, interpretou a propriedade intelectual, interpretou o Estatuto da Criança e do Adolescente, interpretou praticamente todos os diplomas que foram sendo criados a partir da redemocratização. Os novos desafios estão aí, o volume de processos, quase mais de 500 mil recursos no ano passado, e nós vamos passando aí de 600 mil recursos a previsão para esse ano. O que dá uma média, segundo o presidente Herman Benjamin, de uma decisão a cada 3 minutos, se nós considerarmos os dias úteis para cada ministro. Claro que é uma aberração, é preciso racionalizar esse trabalho. E aí, nesse ponto, nós temos hoje, dentro desses desafios, primeiro, o plenário virtual para o STJ. Funcionou para ajudar a derrubar o acervo do Supremo. Tem aí várias notícias dizendo que foi plenário virtual e repercussão geral que derrubou o acervo do Supremo. Nós temos agora plenário virtual de maneira ampla. Nós temos alguns grupos de apoio de juízes, mais de 150 juízes, contribuindo com decisões monocráticas para os casos mais simples. Derrubou-se o acervo da terceira sessão, o crime, e agora está se partindo para fazer o mesmo na segunda sessão. Temos também um tratamento, agora eu comecei a reunir com os vice-presidentes de tribunais de justiça, tribunais regionais federais, para otimizar, padronizar as decisões de admissibilidade do recurso especial para o STJ. Isso vai fazer seguramente que a torneira seja melhor controlada na subida dos recursos, para que nós não sejamos pura e simplesmente um tribunal de revisão do que aconteceu. É o tribunal que interpreta o direito federal, ele tem a finalidade constitucional dele. E, por último, o tema da relevância para o STJ, que ficou capenga o sistema quando introduzido a repercussão geral para o Supremo. Dentro dessa ideia, desse conceito de sistema, ficou capenga porque não existe esse filtro para o STJ. O legislador não conseguiu estabelecer lá, só foi aprovado depois uma emenda constitucional, e agora o próprio tribunal, por cautela, disse: olha, nós não vamos implantar enquanto não tiver a lei. E isso já se passou quase 3 anos, nós estamos sem a lei. A boa notícia é que houve um consenso entre os ministros do STJ, entre a classe dos advogados, para definir alguns pontos que estavam pendentes nesse tema, para encaminhar o projeto de lei ao Parlamento. O que nós fizemos na última semana, o presidente Benjamin entregou, junto com os representantes, presidente Beto Simonetti da Ordem, foi junto conosco para entregar o projeto de lei ao presidente Davi Alcolumbre, que deve dar tramitação logo depois do recesso. Alguns pontos foram diferentes do projeto original do STJ. Nós introduzimos uma reclamação constitucional para garantir, em situações teratológicas, o cumprimento do precedente. Garantimos que só haverá julgamento de mérito da relevância, tema novo, no plenário físico e não no plenário virtual. Garante-se a sustentação oral, portanto,
e alguns outros aperfeiçoamentos, como, por exemplo, ela só vai valer como requisito e como filtro, como pressuposto do recurso, a partir da vigência da lei. Os processos que estão lá para serem analisados vão ser analisados sem esse requisito, só daí para frente é que ele vai valer. Bem, trouxe aqui algumas ideias desencontradas, ultrapassei demasiado o tempo, peço desculpa, mas é que o tema é realmente empolgante e eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, dizer da minha alegria de estar hoje aqui. Hoje tivemos uma manhã memorável também, porque pela primeira vez contamos que os integrantes, os participantes desse seminário passaram a ser também expositores, com as teses que foram previamente aprovadas, então viraram palestrantes, puderam apresentar as suas teses, e a plenária mesmo é que votou nas melhores teses. Foi uma experiência bem interessante que nós conduzimos na parte da manhã, então eu espero que tenha sido tão produtivo para vocês quanto foi para mim. Muito obrigado pela atenção que me ouviram. Obrigado, ministro. É tão pujante o tema e tão profundo que o senhor conseguiu, inclusive, ministro, trazer outros elementos para essa discussão. Aproveitar a federação, common law, civil law, controle de constitucionalidade. Realmente foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado. Sem mais delongas, gostaria agora de convidar para a fala o professor Roger Stiefman Leal, professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, e tem que fazer um registro pessoal. Foi membro da minha banca de dissertação do mestrado e fui monitor do programa de aperfeiçoamento de ensino. Foi onde eu efetivamente aprendi alguma coisa de direito constitucional com o senhor, com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que nos acompanha aqui. Então, queria agradecer também, fazer esse registro público, professor. Muito obrigado. Com a palavra. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido pelas organizações, pelas entidades que organizam esse evento, a Fundação Getúlio Vargas, o IDP e o Centro de Pesquisas em Direito Público de Lisboa. Para mim é uma honra poder participar dessa 13ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa. Uma honra redobrada em face dos meus colegas de painel que comigo dividem a responsabilidade de discutir tema tão relevante e os cumprimentos na pessoa do ministro Luiz Felipe Salomão. Também cumprimento a todos que se encontram no auditório e faço esse registro e esse cumprimento na pessoa do mestre de todos nós, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Sem mais delongas, ingresso no tema, pretendo de maneira disciplinada cumprir o tempo que me foi determinado, dividindo minha exposição em 3 partes. Uma primeira parte que fala sobre a insegurança jurídica no controle de constitucionalidade, uma segunda parte que fala sobre a insegurança jurídica no controle de constitucionalidade brasileiro, e uma terceira que apresenta algumas propostas à reflexão, submete algumas propostas à reflexão de todos. Começando sobre insegurança jurídica no controle de constitucionalidade. Como todos sabem, o artigo 1º da Constituição brasileira afirma que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. É curioso, a Constituição portuguesa usa uma expressão muito semelhante, fala em Estado de direito democrático, e essa é uma expressão que, obviamente, contém uma noção muito presente a todos, e a noção é essa que alia 2 elementos, ou 2 ideias básicas: a ideia de Estado de Direito e a ideia de democracia. Ou seja, a ideia de que há Estado de Direito, que o poder se submete ao direito, e traduzindo em poucas palavras, e a ideia de democracia, ou seja, que esse direito que governa a vida da sociedade seja legitimamente aprovado, democraticamente aprovado, que se sustente em bases democráticas. Por isso, no Estado Democrático de Direito, a lei, que é a principal e mais importante fonte do direito, ela é fruto de um processo legislativo, de um devido processo legislativo, que inclui a participação e a deliberação dos representantes de diferentes segmentos da sociedade eleitos democraticamente. A lógica é de que o direito
numa sociedade democrática, tenha legitimidade democrática. E essa legitimação se dá por meio de um processo legislativo que conta com a participação, com o debate dos diferentes representantes da sociedade eleitos em processo eleitoral regular. Após a aprovação no âmbito do legislativo das propostas, das medidas discutidas, negociadas para resolver problemas da sociedade, ainda o texto é submetido a um outro representante eleito da sociedade, no caso do direito brasileiro, da Constituição brasileira, que é o chefe de Estado, é o presidente da República. Portanto, e o chefe de Estado, como se sabe, pode vetar os projetos de lei caso considere que o projeto é contrário ao interesse público ou viola a Constituição. De sorte que existe um processo político difícil, um esforço político dos representantes de diferentes segmentos da sociedade, de diferentes regiões do país, e encontrar soluções que contemplem, se não o desejo, atendam o anseio de todos, ao menos da maioria representada no âmbito do parlamento e da maioria representada no âmbito do executivo. Nesse sentido, a ideia de segurança jurídica, ela se encontra vinculada, atrelada à justa expectativa que é gerada pelo Estado democrático de direito, de que mudanças na ordem jurídica devem ocorrer somente após o debate e a aprovação dessas mudanças pelos representantes eleitos pelo povo. Ou seja, as pessoas percebem a possibilidade de mudança. Segurança jurídica não significa direito imutável, expectativa de um direito que não muda, mas significa sim a ideia de que o direito pode mudar pelas vias democráticas com um debate prévio dos diversos representantes, de maneira que se consiga aperfeiçoar o ordenamento jurídico alterando aquele que já existia. Essa é a expectativa gerada pelo Estado Democrático de Direito, a expectativa que reflete uma segurança jurídica, ou seja, só mediante debate, deliberação, é que haverá alteração do direito. Portanto, e aqui é o meu ponto inicial, o controle de constitucionalidade, a ideia de controle de constitucionalidade e o acionamento dos instrumentos de controle de constitucionalidade acaba por gerar dúvidas sobre a validade das medidas aprovadas no processo legislativo. O controle de constitucionalidade, quando manejado, as ações de controle de constitucionalidade, quando apresentadas, elas colocam em dúvida se aquela lei aprovada com o esforço político dos representantes do povo no parlamento e o apoio do presidente da República pela sanção presidencial, se esse esforço político terá efetividade, será observado ou, eventualmente, será afastado. O questionamento da regularidade constitucional das medidas legislativas torna incerta a sua manutenção e o seu cumprimento, portanto. A qualquer momento, uma decisão judicial, ainda que em sede liminar, ainda que por decisão monocrática, poderá ser afastada. Essas medidas poderão ser afastadas e sempre em nome do texto constitucional. Na verdade, esse é um poder que revela uma magnitude ímpar no sistema político. O poder de interferir no processo político de maneira a afastar o esforço feito pelo parlamento, combinado com o esforço feito pelo executivo de construir uma solução para resolver um problema da sociedade. Esse esforço conjunto pode ser afastado, como eu disse, no âmbito da jurisdição constitucional. E nessa perspectiva, esse se mostra um poder, portanto, de uma magnitude ímpar e que, portanto, requer comedimento, autocontenção, requer cautela no seu exercício. Terminando esse primeiro ponto, um cenário ideal de controle de constitucionalidade deveria observar, do ponto de vista da segurança jurídica, deveria observar 4 critérios, ou 4 vetores, 4 nortes. Primeiro, convém que se conte com um número reduzido de impugnações, justamente a prestigiar todo o esforço político que é feito no processo democrático, no processo legislativo. Segundo, que esses processos sejam céleres, de maneira a dar resposta em tempo útil para as demandas e eliminar eventual processo que perdure por muito tempo
e que mantenha essa situação ou esse estado de dúvida sobre a constitucionalidade das leis. Terceiro critério, que ele observe rigorosamente a presunção de constitucionalidade das leis e que esse sistema só implique na declaração de inconstitucionalidade, no afastamento da decisão legislativa apoiada pelo Executivo, quando a inconstitucionalidade for evidente e manifesta, como dizia Hamilton. E o quarto e último critério, que as orientações jurisprudenciais adotadas em sede de controle de constitucionalidade sejam, no máximo possível, estáveis. Ou seja, enquanto perdurar a mesma ordem jurídica, a mesma ordem constitucional, é conveniente que a sua interpretação se mantenha a mesma. Coerência entre os entendimentos firmados no âmbito do controle de constitucionalidade é, sobretudo, observar o princípio da igualdade. A lei deve ser igual para todos, a Constituição deve ser igual para todos. Aplicar a Constituição num caso de um jeito e num caso semelhante ou igual, aplicá-la de outro, adotar outra interpretação, acaba por, obviamente, gerar uma situação de perplexidade, sobretudo diante da sociedade. Termina a primeira parte, começa a segunda, insegurança jurídica no controle de constitucionalidade no Brasil. E aqui eu me valho de alguns dados divulgados pelo Supremo Tribunal Federal, o guarda da Constituição no Brasil, sobre os números, seus números em 2024. O Supremo Tribunal Federal recebeu 80.812 processos em 2024. O Supremo Tribunal Federal proferiu, melhor dizendo, 114.241 decisões em 2024. Fazendo um cálculo rápido, sem descontar finais de semana e feriados, são 312 decisões por dia no ano. Isso revela um pouco do quadro do nosso controle de constitucionalidade. O nosso controle de constitucionalidade demanda, em excesso, a atuação do guarda da Constituição, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, há uma demanda gerada por esse sistema que acaba impactando nesses números. E é curioso, o Supremo Tribunal Federal divulgou esses números comemorando, e com razão. O ministro Salomão mencionou há pouco, e é verdade, o Supremo Tribunal Federal vem conseguindo, com gestão, com uso de tecnologia, plenário virtual e outros instrumentos, vem conseguindo reduzir o seu passivo, vem conseguindo reduzir o número de processos que tramitam perante a Corte. Todavia, 114 mil decisões ano, mais de 80 mil processos recebidos ano, é um número absurdo. Se nós compararmos com outras cortes do mesmo padrão, do mesmo patamar, nós vamos perceber naturalmente que essas cortes decidem muito menos. A Suprema Corte Americana sempre é chamada como exemplo, em geral julga de 80 a 100 processos ano, nós julgamos de 80 mil a 100 mil processos ano. Esse é o número de processos baixados, 80 mil e alguma coisa. A Suprema Corte Americana não é a única, a Suprema Corte do Canadá tem aí em torno de 500 processos, o Tribunal Constitucional aqui de Portugal é menos de 2.000 casos julgados em 2024. O Tribunal Constitucional alemão é em torno de 5.000 casos, ou seja, os nossos números são elevados demais. Há diversos fatores para isso, desde a extensão da Constituição, o excesso de cláusulas que intervêm em diversos campos da vida social, econômica e política do país. E, naturalmente, que esse excesso de cláusulas gera a necessidade rotineira de reformas à Constituição, que, obviamente, não simplesmente reformam a Constituição, mas adensam ao texto constitucional, adicionam ao texto constitucional outras diversas cláusulas, ampliando ainda mais o parâmetro da Constituição, sem falar na generosa Declaração de Direitos e Garantias Fundamentais, e ainda aqueles princípios constitucionais de elevadíssimo, de acentuado nível de abstração e generalidade. Poderia citar vários exemplos, princípio da eficiência, princípio da moralidade, busca do pleno emprego, como avaliar se a administração foi eficiente ou não, como avaliar se a ordem econômica atende a busca do pleno emprego ou não, são questões, obviamente, muito difíceis do ponto de vista jurídico, dada a abertura, a amplíssima textura dessas cláusulas constitucionais e que, obviamente, colocam demandas difíceis a quem tem a tarefa de guardar a Constituição.
Tais características da Constituição, sem dúvida, promovem uma demasiada ampliação das demandas constitucionais, sem falar na ampliação dos instrumentos, que foi já mencionado hoje e ontem, que a amplitude dos instrumentos acaba por ampliar os poderes do controle de constitucionalidade, dos órgãos de controle de constitucionalidade e, portanto, do Supremo Tribunal Federal. No fim das contas, eles sobrecarregam o sistema de controle de constitucionalidade, ampliando significativamente essas causas, o trabalho, a responsabilidade e também a esfera de poder dessas estruturas incumbidas de exercer o controle de constitucionalidade, sobretudo o tribunal a quem compete a guarda da Constituição. Sob essa perspectiva de ampliação das responsabilidades, ampliação da esfera de poder, esse sistema de controle de constitucionalidade acaba por expor o órgão de controle de constitucionalidade. O expõe, a meu ver, em demasia. A sobrecarga, como eu disse, essa sobrecarga de trabalho, e a sobrecarga de trabalho, esse efeito não ocorre apenas em relação a instituições, a tribunais, ocorre em relação a qualquer pessoa. A sobrecarga de trabalho faz aumentar a probabilidade, ou se quiserem, aumentar a incidência de erros, de inconsistências e de contradições. Quanto maior for o volume de trabalho, quanto maior for a sobrecarga, mais difícil é obter decisões de uma qualidade que se imagina necessária. Portanto, isso faz com que os tribunais acabem sendo instados, sobretudo no caso o Supremo Tribunal Federal, a rever rotas, rever orientações, mudar a sua jurisprudência de maneira frequente. Por sua vez, esse efeito acaba gerando oscilação dos entendimentos, hesitações e mais insegurança ou mais percepção de segurança. Por sua vez, essas hesitações, essas oscilações ensejam um número maior de demandas judiciais. Porque se o tribunal oscila, ele incentiva a todos que busquem o judiciário para tentar construir mais formas de oscilação ou de obter novas oscilações. Eu poderia mencionar diversos casos que ilustrariam essa circunstância. Eu vou me abster de fazer, mas basta pensar, por exemplo, na evolução da jurisprudência sobre prerrogativa de foro, ou na evolução da jurisprudência sobre a execução provisória da pena após julgamento de segundo grau, que evoluiu de maneira oscilante, vem evoluindo de maneira oscilante. Poderia dizer vários outros casos. E isso, obviamente, acaba gerando a percepção de hesitações e oscilações e, portanto, estimulando a atuação, a busca, a judicialização por encontrar brechas, forçar novas oscilações, porque não há uma orientação consolidada e definida. Essa oscilação, essa hesitação e a decorrente sensação de segurança acaba naturalmente por gerar um outro efeito, por gerar desconfianças e acusações sobre a intencionalidade de certas mudanças. Daí as referências cada vez mais comuns ao ativismo judicial, à politização da justiça, porque naturalmente as pessoas, a sociedade, acaba por estranhar que o mesmo direito não alterado pela via democrática varie tanto de orientação, e isso obviamente enseja a percepção de que alguns casos têm um resultado, uma decisão, outros casos têm outra. A expansão de poderes de responsabilidades atribuídas ao guarda da Constituição, como disse eu, expõe o guarda da Constituição em demasia, testa os seus limites, estimula sua intervenção em ambiente que, como regra, não lhe é próprio enquanto órgão jurisdicional. Termino a segunda e passo à terceira e última parte, em que eu pretendo apresentar rápidas e breves propostas. Começo pelas questões que me parecem exageradas no texto constitucional. Uma delas foi mencionada aqui: o amplo rol de legitimados para propor ações de inconstitucionalidade. Vejam, no caso brasileiro, nós temos a legitimação de confederações sindicais, entidades de classe do âmbito nacional, legitimação que não encontra paralelo. Se nós olharmos os sistemas desenvolvidos
europeus em termos de controle concentrado. Não encontramos paralelo em relação a confederações sindicais, entidades nacionais poderem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, poderem provocar diretamente o Tribunal Constitucional em questão de constitucionalidade. Segundo, partidos políticos. Vejam, no caso europeu, onde o controle de constitucionalidade concentrado teve origem, os partidos políticos, mesmo com um representante no parlamento, não têm a condição de ajuizarem ação de inconstitucionalidade. Em geral, há um quórum mínimo. Na Alemanha, 1/3 dos deputados é que podem oferecer ação de inconstitucionalidade. Tem um quórum mínimo. Na Áustria, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores podem apresentar ação de inconstitucionalidade. Em Portugal, o percentual é um pouco menor. Mas lá, em todos esses casos, é um direito de minoria qualificado, como é, por exemplo, no caso brasileiro, a instauração de inquérito parlamentar. As comissões parlamentares de inquérito exigem, para serem instauradas, 1/3 dos parlamentares. E essa é a mesma lógica que preside o ajuizamento de ações de inconstitucionalidade nos sistemas de controle concentrado, ou mesmo nos sistemas mais evoluídos de controle concentrado, a meu ver. No caso brasileiro, a amplitude que se deu, conjuntamente com o processo, com o estímulo institucional que se faz de criação de novos partidos, faz com que, hoje, 23 partidos possam oferecer ações de inconstitucionalidade porque tem um parlamentar. Acho que, no mínimo, mereceria uma regulação para dizer o que é representação no Congresso. O que se considera representação no Congresso Nacional. Porque um partido com um único parlamentar, me parece que aqui é demasia falar em representação no Congresso. É preciso qualificar a ideia de representação no Congresso para efeito de acionar os mecanismos de ação de inconstitucionalidade. Segunda observação, prazos. As ações de inconstitucionalidade são as únicas que não têm prazo de prescrição. Ao menos as únicas que eu conheço. Pode ser que tenha aqui uma falha na minha compreensão do ordenamento jurídico, mas não tem prazo. E aqui tomo, para encurtar a minha exposição, o conselho de Kelsen, quando fala de controle de constitucionalidade. Kelsen diz, haveria que se examinar se não é conveniente, a bem da segurança jurídica, estipular um prazo para anulação dos atos, particularmente das normas gerais e principalmente das leis e dos tratados internacionais, podendo tal prazo ser, por exemplo, de 3 a 5 anos, contado da entrada em vigor da norma. E aí ele completa: é extremamente lamentável ter que anular por inconstitucionalidade uma lei e muito mais ainda um tratado após permanecerem em vigor por longos anos sem serem criticados. Vejam, as ações de inconstitucionalidade hoje em dia muitas vezes são manejadas contra leis da década de 90, do início dos anos 2000, de maneira a que todo o cumprimento dessa lei venha a ser colocado em xeque mais tarde numa ação de inconstitucionalidade, gerando dúvidas sobre uma série de efeitos que foram produzidos e exigindo um esforço hercúleo do guarda da Constituição em ter que modular efeitos para consertar esse tipo de questão, dado o passar do tempo e a consolidação que ele gera. A minha última proposta, orientação jurisprudencial, ao menos em sede de controle de constitucionalidade, me parece que deveria haver critérios para mudar a jurisprudência. Sugiro 2. Critério 1, critério material. No mínimo, uma decisão para se contrapor à jurisprudência dominante, ela deve criticar os fundamentos da jurisprudência que dominava até então. Deve criticá-las todas, sob pena de nulidade da decisão, desculpe. Ou seja, para superar uma orientação jurisprudencial por outra, seria conveniente que se dissesse analiticamente por que aquelas razões ainda não se sustentam. Segundo critério de quórum. Para mudar a jurisprudência, me parece que seria conveniente um quórum mais elevado. E tomo aqui de empréstimo a Lei 11.417, que é a lei da súmula vinculante, que diz que para cancelar súmula vinculante ou para revisar súmula vinculante, é preciso, no mínimo, 2/3 dos membros da Corte. Ou seja, eleva o quórum para mudar a jurisprudência, ao menos aquela consolidada em âmbito de súmula vinculante. Quem sabe esse critério adotado para súmulas vinculantes,
que, de alguma maneira, limita a possibilidade de mudança da súmula, pudesse ser aplicado também para o restante da jurisprudência, criando um ambiente mais seguro do ponto de vista do controle de constitucionalidade, limitando ou inibindo essas oscilações mais frequentes que nós temos vivido atualmente. No fim, pretendo concluir a minha exposição com um ideal de segurança jurídica manifestado por Montesquieu. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho citou Montesquieu. Eu, como aluno do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, vou concluir disciplinadamente com uma referência a Montesquieu na conclusão, em que ele diz: se os tribunais não devem ser fixos, os julgamentos devem sê-lo, a tal ponto que nunca sejam mais do que um texto preciso de lei. Se fossem uma opinião particular do juiz, viveríamos em sociedade sem saber precisamente os compromissos que ali assumimos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Roger, sempre brilhante, certamente todos muito felizes de ouvi-lo, e com essa lição do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de fato, não teria um final melhor para a sua fala. Obrigado. Gostaria agora de avançar e chamar a doutora Fernanda Burli para fazer a sua fala no nosso painel. Bem, boa noite. Queria inicialmente agradecer a organização do evento pelo convite, parabenizar pela organização e cumprimentar meus colegas de painel, na pessoa do ministro Luiz Felipe Salomão, e cumprimentar todos os presentes e agradecer também a resiliência, né, dado o adiantado da hora e o dia muito intenso. E agradecer também ao professor Roger, porque várias coisas que foram ditas aqui certamente vão contribuir para as pontuações que eu tinha planejado fazer, e com certeza também na sequência o deputado Alex Manente. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Preciso primeiro só fazer um esclarecimento. Como advogada, minha experiência nunca foi no contencioso, mas eu me identifico muito com esse painel por conta justamente de duas experiências da minha vida profissional. Uma, como advogada de direito empresarial internacional, a segurança jurídica sempre foi uma preocupação das empresas que eu representei, do ponto de vista de investimentos no Brasil, em diversos aspectos da segurança jurídica. E como advogada já há 15 anos na área do legal advocacy, minha relação com os poderes, né, nessa atuação, principalmente com o Congresso Nacional, mas sempre em interlocução com o Supremo Tribunal Federal, novamente a questão da segurança jurídica é muito importante e relacionada especificamente ao controle de constitucionalidade, pelo que vem sido dito, né, várias vezes, reiteradamente aqui no evento, sobre a necessidade de harmonização da relação entre os poderes e consequentemente, né, a implementação da paz social, da estabilidade das relações, previsibilidade. Então, tudo isso que a gente tem a ganhar com mais segurança jurídica nessas relações. E, para isso, eu queria mencionar, nesse aspecto do Legal Advocacy, um projeto de lei, que é o 3640, de 2023, que foi proposto a partir do trabalho de uma comissão de juristas, que teve mais de 100 membros participando. Foi proposta, na época, pelo presidente Rodrigo Maia, presidida pelo ministro Gilmar Mendes, e levou a um projeto de autoria do deputado Marcos Pereira, e hoje está sob a relatoria do deputado Alex Manente. Esse projeto ele traz muita segurança jurídica para o controle de constitucionalidade, justamente porque ele consolida muito dessa jurisprudência que a gente vem falando aqui, que se desenvolveu ao longo dos 20 anos, né,
da formalização do controle de constitucionalidade, ele reúne, consolida as legislações passa e também o regimento interno. Então, nesse aspecto, é um pacificador. Ele traz ainda, consolida princípios importantes e inova, moderniza o processo constitucional de controle de constitucionalidade concentrado, amplia o debate, né, abre o espaço para negociação, para acordos que já vêm sendo feitos, como a gente, por exemplo, houve agora na mídia, que pode vir a ser feito no caso tão polêmico do IOF, muito recente, né? Mas que o projeto de lei vem para dar mais estrutura para a negociação desses acordos com todas as partes, sejam elas privadas ou sejam poderes da República. Então, por esses motivos e outros, o projeto de lei vem em muito boa hora. Ele tem uma preocupação com a consequência prática das decisões, o que é muito importante. Então, a gente sabe que as ações, principalmente de controle concentrado por omissão, geram muita desarmonia entre os poderes e uma demanda ali do judiciário com o legislativo e com o executivo que gera, né, novamente inseguranças e incertezas. E o projeto de lei ele vem para estruturar como deve ser conduzido o processo das ações de constitucionalidade por omissão de forma provisória, né, determinando como devem ser exercidos os direitos até que o órgão competente, o legislativo, o executivo, venha disciplinar aquela norma, conectando as ações de controle por omissão com os mandados de injunção, que a gente sabe que também tem um confronto aqui e que precisa ser mais bem trabalhado. E, no caso existe uma previsão em que o tribunal faça contribuições efetivamente de caráter aditivo, ou seja, de complementação de texto normativo, e nesses casos seria obrigatória a participação do legislativo, do Congresso. Esse projeto ele também ainda é muito positivo na medida em que ele restringe e traz critérios mais objetivos para as ações, para as medidas cautelares, para as decisões cautelares, né, que a gente sabe que é uma outra polêmica, um outro divisor de águas aqui que traz muita insegurança jurídica, dada né, a precariedade da própria decisão cautelar. E aí ele estabelece, por exemplo, que deve ser justificado, que não pode haver uma decisão cautelar quando for possível que o tema seja decidido por um rito abreviado, ou que seja fundamentado, que a decisão seja fundamentada no entendimento prévio do Supremo, e que a decisão seja submetida ao plenário na primeira sessão subsequente à decisão. Então, isso eu acho que é o mais impactante, realmente, para trazer mais segurança jurídica para esse processo. Nós temos já 2 votos nesse projeto, e aí eu queria destacar uma sugestão do relator, que ele com certeza vai poder desenvolver muito melhor, mas que é justamente o que vem sendo comentado aqui, que é a necessidade de um filtro e uma representatividade, uma legitimidade maior para a propositura dessas ações. A gente sabe que o volume de ações é muito grande, a gente sabe que as ações de controle de constitucionalidade geram muita insegurança, então que a legitimidade seja muito clara. Hoje a gente tem a lista dos legitimados, na qual estão os partidos políticos, mas a realidade desde 1988 para cá mudou. Hoje a gente tem um número de partidos políticos muito maior e não necessariamente a representatividade nacional que é exigida
para que seja discutido e colocada em xeque uma decisão que foi tomada pelas duas casas, né, pelo Congresso Nacional, com toda a representatividade que eles têm. Então, isso seria uma forma de você também reduzir a judicialização da política, que a gente sabe que é uma realidade, né? O projeto, o relator propõe que seja adotada a cláusula de desempenho, que já existe na legislação eleitoral, como parâmetro, mas a gente viu hoje o presidente Arthur Lira propor uma exigência maior de que houvesse uma representatividade de 20%, para que esses partidos pudessem propor. Então, o professor aqui, Roger, também mencionou direito comparado, necessidade de 1/3 de representantes. Então, é uma questão a ser discutida que vai certamente reduzir bastante a judicialização da política. E aí, por fim, voltando um pouco a essa minha experiência internacional, eu queria mencionar uma doutrina que é antiga no direito constitucional americano, usada com parcimônia. Claro que não se aplica, né, copiar e colar ao Brasil, mas que já foi usada no Brasil, que é a doutrina da questão dos atos políticos, a Political Question Doctrine. Ela consiste numa limitação ao judiciário para ele não tratar, que ele não possa tratar de questões que são exclusivamente políticas. E, novamente, isso traz segurança jurídica, porque as decisões políticas se tornam definitivas, né, evitando aquela dúvida, aquela insegurança que o professor mencionou aqui. Existem alguns critérios, né? Claro que é um conceito difícil de aplicar, geralmente é aplicado para questões de política externa, para questões de guerra, decisões eminentemente políticas e que não tenham padrões jurídicos para que possa guiar o judiciário a tomar essa decisão. No Brasil, ela já foi adotada de forma mais forte na República Velha. Desde 1988, ela vem sendo usada indiretamente em poucas situações concretas, né? Sempre com relação às relações diplomáticas, às forças militares. E aí a gente pode citar, só para dar um pouquinho mais de cor, a decisão, por exemplo, com relação ao indulto de Natal, que foi concedido pelo ministro Temer, e o Supremo Tribunal Federal decidiu, de fato, que houve um respeito ali à questão constitucional, mas não entrou no juízo político. Você tem o caso do Cesare Battisti, também nessa mesma linha. O Supremo avaliou realmente não se tratar de um crime não político, e que os requisitos do tratado estavam preenchidos, então que era uma discricionariedade do Poder Executivo extraditá-lo ou não, novamente respeitando essa separação de poderes. A gente tem os vetos políticos, mais uma vez a gente vê essa observação da separação de poderes. Então, é uma doutrina que merece ser analisada e estudada como ela pode ser melhor aplicada no Brasil, ou mais frequentemente aplicada, novamente para reduzir a judicialização da política. E aí eu vou fazer uma referência aqui final a essa visão dessa doutrina que foi dada por Alexander Bickel em 1961, ou seja, uma doutrina muito antiga, mas dentro desse caráter, desse viés de prudência política. Então, a sugestão dele era, de novo, em linha com o projeto de lei, que o judiciário ele se recuse temporariamente, né, a decidir, e que ele abra o diálogo com todos os atores, os envolvidos, o poder público, a sociedade, para que, uma vez que esteja amadurecida a decisão, ela se aplique efetivamente e livremente pelo judiciário para os casos futuros. É isso. Agradeço a atenção. Obrigado, doutora. Parabéns. E incrível como a gente, apesar do avançar da hora, consegue tratar de temas tão interessantes, tão pulsantes e de uma maneira que consegue concatenar ideias. Acho que a sua fala
trazendo aspectos concretos do projeto de lei e propostas para o futuro, é extremamente casada com a fala do ministro Luiz Felipe Salomão e depois também com a fala do professor Roger Leal, do ponto de vista teórico e trazendo também os elementos de diagnóstico e agora a proposta. Então, acho que a doutora foi muito feliz. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de chamar para a última fala do nosso evento o deputado federal Alex Manente, que certamente vai contribuir também do ponto de vista do Legislativo. Bom, boa noite já a todos, todas. É uma satisfação estar aqui, agradecer a todos que participam. Eu me sinto honrado de estar participando desse painel e mais honrado ainda em poder encerrar o dia do evento, um dia de tamanho debate, grande aprendizado e oportunidades de extrairmos desse dia algo positivo para o futuro do Brasil. Então, quero agradecer o Marcelo pela mediação, saudar o nosso ministro Salomão, uma satisfação compartilhar a mesa contigo nesse painel, saudar a doutora Fernanda Burli, parabéns pela exposição, agradecer os amigos doutores Flávio e Roger, muito boa a apresentação de todos. Saudar aqui, eu estava observando e quero registrar no painel anterior da importância da atuação da mulher na Câmara dos Deputados do Brasil, e eu estou aqui vendo a deputada Soraya, que é uma batalhadora das mais vigorosas em defesa da mulher na política, e eu quero parabenizá-la. Saudar toda a equipe também que está acompanhando, em nome da doutora Juliana, e falar da minha satisfação em poder falar de um tema tão abrangente e importante. Primeiro, porque nós precisamos, para falar de controle de constitucionalidade e segurança jurídica, fazer aquilo que foi feito durante todo o dia, que é trabalhar a harmonia dos poderes, o equilíbrio e a autonomia dos poderes, para que cada um cumpra efetivamente a sua função. E o controle de constitucionalidade vem nesse sentido, até porque nós temos um legislativo que tem a obrigação de propor leis, modificar leis, entendimentos, e fazemos isso rotineiramente. O Parlamento brasileiro é um dos que mais atua nas legislações e, por isso, ele precisa ser sempre respeitado. E nós precisamos ter as travas adequadas para que a maioria democrática exercida no Parlamento brasileiro, tanto na Câmara como no Senado, porque somos bicamerais, eu tenho certeza que precisa ser respeitado para que não vire uma politização dos temas que são votados pelos deputados e senadores eleitos para isso. Então é muito importante quando nós observamos votações que possuem 400 votos na Câmara, 60 votos no Senado, param no Supremo, numa decisão monocrática você tem a revisão de tudo aquilo que foi votado pela ampla maioria. E não é adequado e, obviamente, com isso, a população tem uma insegurança jurídica, os setores têm uma insegurança jurídica, conseguimos avançar. Por isso, na oportunidade que tenho de relatar esse projeto de lei do deputado Marcos Pereira, que foi fruto de um trabalho liderado pelo ministro Gilmar Mendes e mais 100 juristas, que trouxe o consolidado de todas as jurisprudências, decisões, temas e necessidades de aprimoramento dessa legislação nesse compilado, nesse novo projeto de lei, onde nós apresentamos um relatório para falar de temas que são muito sensíveis. O primeiro, como foi dito aqui, o aumento dos requisitos necessários para se tornar um legitimado. Enquanto nós tivermos facilidade para o legitimado, o que torna isso uma oferta muito grande de ações que são descabidas muitas vezes, que tomam tempo e energia e acabam não resultando efetividade nenhuma, a não ser tornar-se uma grande fábrica e uma indústria de ações protocoladas. Eu defendo no nosso relatório que nós aumentemos o requisito, primeiro para os partidos políticos. Numa primeira versão, nós estamos trabalhando para que apenas os partidos políticos com caráter nacional, ou seja, que ultrapassaram a cláusula de desempenho, que na última eleição foi de 2% dos votos em todo o país, e na próxima já será 2,5%, depois iremos para 3%, ou seja, diminuiremos o número de partidos no país e permitiremos apenas que esses partidos consolidados em todo o território nacional, com cláusula de desempenho, possam ingressar com essas ações. Mas aqui já surgiu várias ideias. O nosso próprio ex-presidente Arthur Lira, assim como o Flávio, o Roger, nós conversávamos agora e falávamos talvez de inserir um percentual maior e possibilitando inclusive a formação de blocos partidários para apresentar essa ação. E acho que isso pode ser produzido nesse novo relatório, entendendo que nós precisamos de fato aumentar esse sarrafo para garantir
a ação democrática do parlamento brasileiro. A segunda questão muito importante é o avanço nas possibilidades de acordo. Como foi dito aqui, a Fernanda trouxe isso muito bem, a questão atual, presente, que todo brasileiro está assistindo, que é a questão do debate do IOF, que está indo para o Supremo Tribunal Federal, através de uma votação de um processo de decreto legislativo aprovado pela Câmara, pelo Senado, no mesmo dia, com ampla maioria, mas que, obviamente, merece um entendimento, e o próprio Supremo tem se colocado nesse papel de consolidar esses acordos, para que nós não tenhamos a necessidade, muitas vezes, de ir para o fato consumado de um julgamento que pode ser acordado e resolvido de maneira mais pacífica. E, por fim, nós também estamos aqui, nesse projeto, acabando com a conexão processual, que era possível. A conexão processual que muitas vezes trazia de um tema debatido, um novo tema para ser julgado, aumentando o número de processos que o próprio Supremo precisa se debruçar. Nós estamos encerrando para que isso fique de maneira bem pacífica, de que está sendo julgado apenas aquele projeto original. Por fim, o que eu quero dizer é que nós vivemos um momento no país, no Brasil, mas no mundo, de polarização política. E se nós não tivermos regras claras e tornarmos o nosso Supremo Tribunal Federal uma Suprema Corte Constitucional, nós vamos cada vez mais submeter a esse debate, ainda mais com a era tecnológica, digital, com o avanço da inteligência artificial, o que nós teremos é cada vez mais as pessoas emitindo as suas opiniões, politizando o tema, fazendo com que um lado busque ser adverso ao outro na justiça e faça com que a justiça se torne, muitas vezes, criticada pela própria sociedade, porque tem que escolher um lado. Nós não podemos permitir que o nosso judiciário entre nessa polarização, e para isso nós temos que limitar aquilo que é efetivamente debatido pela Suprema Corte. E é esse papel que nós precisamos fazer no avanço dessa legislação, que eu tenho certeza que vai dar maior eficiência, maior agilidade, diminuir o número de processos, fazer os nossos ministros se concentrarem naquilo que é necessário para o Brasil e, de fato, aceitar as ações exclusivamente que podem ferir a nossa Constituição, o que, na minha opinião, é a minoria das ações que ingressam no Supremo Tribunal Federal. Por isso, acredito que esse painel foi muito oportuno. Espero que na próxima semana exista uma vontade muito grande do Congresso Nacional cumprir essa missão. Nós devemos começar a debater essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e queremos que ela seja votada ainda esse semestre, antes de abrirmos o recesso, porque se votarmos de maneira pacífica, integrada e articulada, é conclusivo na Comissão de Justiça, já passa para o Senado e rapidamente nós possamos também ver a aprovação no Senado e consolidar com segurança jurídica o nosso novo controle de constitucionalidade, com compêndio de tudo que já foi julgado pelo Supremo e também com essas inovações no controle constitucional. Por isso eu quero agradecer, parabenizar e dizer que nós estamos encerrando aqui o dia. Para mim é um orgulho ter participado e ter aprendido tanto. Esse mesmo dia trouxe inovações que serão apresentadas nesse novo relatório. Esse painel trouxe novas medidas que certamente agregarão resultados concretos no nosso relatório. Mas, acima de tudo, é uma oportunidade de fazermos com que o Judiciário, o Legislativo e o Executivo cumpram a sua função e não se submetam a essa polarização que é muito danosa para o nosso país. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Deputado Alex Manente, muitíssimo obrigado, parabéns. Acho que, de fato, a gente encerra o painel de hoje e o dia com uma proposta prática, né? Começamos pelo teórico, pelo abstrato, fomos avançando e conseguimos chegar com uma proposta prática. E, aliás, parabenizar a organização do evento, acho que talvez aqui na pessoa do diretor-geral do IDP, o Francisco Mendes, pelo cuidado, né? Foi um desenho do evento pensado no dia como um todo. Quem acompanhou as palestras anteriores e vê agora essa proposta prática, extremamente aderente ao que foi discutido. Então, parabéns, deputado. Queria agradecer, finalmente, a todos que nos acompanharam até esse momento. Uma palavra especial de carinho aos nossos panelistas, excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, excelentíssimo deputado federal Alex Manente, professor Roger Leal, professor Flávio Pancieri,
doutora Fernanda Burli. Muitíssimo obrigado, vocês abrilhantaram esse evento. Obrigado a todos, uma ótima noite e até amanhã. Muito obrigada, ministro Salomão, professores, doutora, deputado. Amanhã nós retomamos a nossa programação a partir das 9 horas. Boa noite.